Durante anos, Ben Napier foi o coração pulsante da série de Casa Nova. O grandalhão de sorriso ainda maior. O homem que transmitia força, simplicidade e esperança. Aquele que todos acreditavam ser inabalável. Mas, de repente, algo mudou. Ele já não aparecia com a mesma frequência, já não tinha o mesmo brilho no olhar. E os fãs começaram a notar. Onde está o Ben? Por que ele parece tão diferente? No início, os rumores foram fáceis de ignorar, até deixarem de ser. Seria um problema grave de saúde mantido em segredo? A fama estaria destruindo a vida simples que ele levou anos para construir? Ou haveria algo ainda mais sombrio, algo que ele nunca quis que o mundo descobrisse? A verdade finalmente veio à tona, e ela não era nada do que as pessoas imaginavam. Depois de descobrir o que realmente aconteceu com ele, a série nunca mais seria vista da mesma forma. Para muitos, De Casa Nova sempre foi apenas um programa aconchegante sobre reformas de casas antigas. Mas, olhando mais de perto, aquele cenário também foi o palco silencioso onde tudo começou a desmoronar. Para entender como tudo saiu do controle, é preciso voltar ao começo. Quando o programa estreou na TV, ninguém imaginava o tamanho que ele alcançaria. Era diferente, simples, real, cheio de coração. E foi exatamente isso que conquistou o público. Ambientado na pequena cidade de Laurel, no Mississippi, o reality nunca foi apenas sobre reformar casas. Era sobre resgatar histórias, preservar memórias e ajudar uma comunidade inteira a acreditar novamente em si mesma. Cada casa reformada não era apenas renovada, ela ganhava uma nova vida. A tinta descascada e as varandas tortas carregavam histórias, e Ben e Erin eram os contadores perfeitos dessas histórias. Mas o que realmente tornava a série especial não eram apenas as reformas, era a sensação de pertencimento. A química entre eles era inegável. O jeito calmo e rústico dele combinava perfeitamente com a criatividade artística de Erin. Juntos, eles criavam lares que iam muito além da beleza. Eram profundamente pessoais. A própria cidade de Laurel virou uma estrela do programa. Diferente das grandes cidades caóticas de outros realities, Laurel era tranquila, histórica e cheia de alma. E o público se apaixonou. Ali não se tratava de lucro rápido, era sobre construir algo duradouro, algo que respeitasse o passado e apontasse para o futuro. O sucesso, porém, não veio da noite para o dia. Tudo começou como uma ideia simples, movida pelo amor dos Napier por sua cidade. Eles já restauravam casas antigas quando o canal HGTV apareceu. No começo, parecia bom demais para ser verdade. Um casal de cidade pequena ganhando um programa nacional? Mas era real, e o que veio depois mudou tudo. Rapidamente, o programa conquistou fãs que não assistiam apenas pelas reformas. Eles assistiam pelas pessoas, pelas famílias emocionadas, pelos sonhos realizados, pelas lágrimas de felicidade. Em um mundo acelerado demais, a série oferecia algo raro: calma, aconchego e autenticidade. Mas, à medida que o sucesso crescia, as pressões nos bastidores também aumentavam. Mais gravações, mais exigências, mais expectativas. E apesar da perfeição que aparecia na tela, nem tudo era tão simples quanto parecia. Foi aí que a história de Ben começou a tomar um rumo inesperado. Tudo seguia bem, até que um escândalo que ninguém esperava jogou ele em um holofote que ele jamais pediu. Por muito tempo, o programa foi visto como um porto seguro, um lugar de gente boa, vida simples e orgulho comunitário. Por isso, quando o nome de Ben surgiu ligado a um enorme escândalo de fraude no Mississippi em 2022, os fãs ficaram em choque. O estado se tornou palco de um dos maiores escândalos de desvio de verbas sociais da história dos Estados Unidos. Foram 77 milhões de dólares destinados a ajudar famílias pobres, mas que acabaram nas mãos de pessoas ricas, projetos pessoais e favores políticos. O caso envolveu 47 acusados, incluindo nomes famosos como o ex-jogador da NFL Brett Favre e o ex-governador Phil Bryant. Mensagens revelaram tentativas de esconder a origem do dinheiro público. E quando milhares de documentos vieram à tona, as pessoas começaram a investigar cada nome citado. Foi então que o nome de Ben apareceu.
a internet entrou em ebulição. Como aquele artesão simples, de coração enorme, poderia estar envolvido em algo tão obscuro? Mas aqui entra a parte mais importante da história. Ben não foi acusado de nada, ele não era investigado e não se beneficiou de nenhuma fraude. Seu nome apareceu apenas de forma indireta, citado em conversas relacionadas a eventos comunitários em Laurel. Era um clássico caso de culpa por associação. Mesmo assim, Ben e Erin escolheram o silêncio, não alimentaram polêmicas, confiaram que a verdade falaria por si, e falou. Com o tempo, ficou claro que Ben não fazia parte do esquema. Sua reputação permaneceu intacta, mas quando parecia que tudo estava resolvido, a vida trouxe outro desafio. Dessa vez, algo muito mais pessoal. Os fãs começaram a notar mudanças sutis. Ben já não se movimentava como antes, sentava mais. Erin carregava os objetos mais pesados. Algo estava errado, e finalmente, a verdade veio à tona. Ben estava lutando contra uma grave lesão no ombro, um problema que começou pequeno, mas evoluiu para algo doloroso, um esporão ósseo que se agravava a cada dia. Mesmo com dor constante, ele continuou trabalhando, gravando, reformando casas, ignorando o sofrimento, até não ser mais possível. Ignorar o problema não fez com que ele desaparecesse, pelo contrário, só piorou. Imagine ser conhecido como o homem que consegue construir qualquer coisa com as próprias mãos e então acordar um dia percebendo que mal consegue levantar o braço. Foi exatamente nesse ponto que ele chegou. A dor era intensa. As noites sem dormir passaram a ser rotina. Coisas simples, como jogar sua filha Ellen para o alto ou carregar a pequena May pela casa, se tornaram tarefas impossíveis. Para alguém como ele, não era apenas uma luta física. Aquilo o corroía por dentro. As dúvidas começaram a surgir. Será que ele ainda era o pai forte e confiável que sempre quis ser? O marido presente? Será que ainda poderia ser o Ben Napier que todo mundo conhecia e amava no programa? Em março de 2023, ele tomou uma decisão difícil, passar por uma cirurgia para reparar os danos. A escolha não foi fácil. Existiam riscos, existiam medos. E se não desse certo? E se a recuperação fosse mais longa do que o esperado? Mas Erin esteve ao lado dele em cada passo do caminho, incentivando, lembrando que cuidar de si mesmo não era fraqueza. Aquilo não tinha nada a ver com orgulho ou aparência, mas sim com estar saudável para as pessoas que ele mais amava. A cirurgia foi pesada, mas ele encarou tudo da única forma que sabia, de frente. O procedimento envolveu a reparação do manguito rotador, a remoção de um esporão ósseo e o desgaste de cartilagem danificada. O processo de recuperação prometia ser longo e desafiador. Ben precisou usar uma tipóia por várias semanas e encarar uma fisioterapia intensa para recuperar força e mobilidade. Houve dias em que parecia que nada avançava. Mas, no meio de tudo isso, algo incrível aconteceu. Os fãs, os mesmos que antes estavam preocupados e cheios de dúvidas, apareceram em peso para apoiá-lo. Mensagens de carinho inundaram as redes sociais. Pessoas de todo o país que nunca haviam conhecido ele pessoalmente se uniram para mostrar que ele não estava sozinho. Segundo o próprio Ben, a parte mais difícil da recuperação foi não conseguir contribuir fisicamente nos projetos que ele tanto ama. Ele desabafou sobre a frustração de não poder levantar peso ou participar do trabalho manual que define seu papel no programa. Erin também compartilhou suas preocupações, confessando que ainda ficava apreensiva quando Ben tentava fazer tarefas que poderiam forçar seu ombro em recuperação. Mas, devagar e sempre, ele foi vencendo essa batalha. Retornou à marcenaria, pegando suas ferramentas com um novo sentimento de gratidão. E voltou ao set da série, não apenas como o Ben que todos lembravam, mas como alguém que enfrentou uma tempestade e saiu ainda mais forte. Ver ele de volta ao programa, sorrindo, rindo e construindo casas lindas ao lado de Erin, foi uma vitória não só para ele, mas para todos que torceram por sua recuperação. A batalha de saúde de Ben talvez não tenha estampado manchetes escandalosas, mas para quem acompanha o programa, foi uma das partes mais reais, humanas e inspiradoras de toda a sua trajetória. Enquanto o famoso casal continuava colocando o coração em cada projeto em sua cidade natal, algo ainda maior estava acontecendo nos bastidores, uma mistura de marcos familiares, memórias inesquecíveis e despedidas emocionantes.
Um projeto em especial se destacou, não apenas pela reforma, mas pelas mudanças profundas que estavam acontecendo na vida de Ben, Erin e de seus familiares. Tudo começou com a reforma da casa do irmão dele, Jesse, e de sua esposa, Lauren. O casal havia se mudado recentemente para Laurel, e Ben e Erin estavam animados para ajudá-los a transformar a casa. E foi aí que tudo ficou ainda mais especial. Enquanto a reforma avançava, as duas famílias tinham grandes notícias para compartilhar. Jesse e Lauren estavam esperando o primeiro filho. Ao mesmo tempo, Ben e Erin revelaram que também aguardavam o segundo bebê. Primos que nasceriam com apenas algumas semanas de diferença. O episódio, apropriadamente chamado Valores da Família, mostrou a força dos laços familiares e a alegria de criar filhos em uma comunidade unida. A reforma foi um equilíbrio perfeito entre as habilidades de Ben e o estilo de Erin, transformando a casa em um lar acolhedor que refletia totalmente a personalidade de Jesse e Lauren. Da cozinha com toque retrô ao quartinho do bebê cheio de aconchego, cada detalhe contava uma história de amor, família e novos começos. Mas se você acha que a jornada deles parou por aí, está muito enganado. Quando parecia que Ben e Erin finalmente iriam diminuir o ritmo, eles surpreenderam todo mundo. E ninguém imaginava o que vinha a seguir. O maior projeto de todos. Se reformar uma casa por vez já era impressionante, imagine entregar uma cidade inteira nas mãos de Ben, Erin e sua equipe. Desta vez, a cidade escolhida foi Sebring, na Flórida. Sebring não era apenas um lugar precisando de uma repaginada, era uma comunidade marcada por anos de furacões e dificuldades econômicas. Casas abandonadas, comércios fechados. O coração da cidade ainda batia, mas precisava de ajuda. E foi aí que a liderança de Ben brilhou como nunca. Não eram apenas alguns projetos isolados, era uma transformação completa, de cima a baixo. Mais de uma dúzia de grandes reformas planejadas impactando todos os aspectos da vida da comunidade. E com Sebring, eles provaram que quando se mistura trabalho duro, coração e um pouco da garra do sul dos Estados Unidos, até os lugares mais quebrados podem encontrar o caminho de volta à vida. Você pode até achar que essa jornada acabou, mas não acabou. Ben e Erin acabaram de fechar algo tão grande que prova que a série está longe de parar de fazer história. O que será que vem por aí? Continue assistindo para descobrir. Contra todas as probabilidades, o que começou como um pequeno e delicado programa de reformas em Laurel, no Mississippi, se transformou em um verdadeiro império da televisão. E Ben e Erin estão bem no centro de tudo isso. Atualmente, a 9ª temporada da série está sendo exibida para milhões de espectadores fiéis. E se isso já parece impressionante, prepare-se. O canal já encomendou mais 32 novos episódios e assinou com o casal um contrato de vários anos, que vai até 2027. Isso não é apenas um voto de confiança, é a emissora dizendo claramente que não pretende deixar os dois irem embora tão cedo. Um dos momentos mais marcantes das últimas temporadas foi quando eles assumiram a reforma da própria escola onde estudaram. Não era apenas mais um prédio, era algo pessoal. Erin trabalhou lado a lado com antigos professores da infância, pessoas que um dia caminharam pelos mesmos corredores cheios de sonhos. Sem glamour hollywoodiano, sem drama forçado, apenas 2 pessoas com tinta na calça, serragem no cabelo e um amor enorme por sua cidade, sua família e um pelo outro. Você não está apenas assistindo a um programa, está torcendo por vizinhos e, de alguma forma, sempre parece que está voltando para casa. Se depender deles, essa jornada está só começando. Ainda há muitas histórias para contar, muitas casas para salvar e muitas vidas para transformar. Ele nunca buscou os holofotes, só queria melhorar as coisas, tijolo por tijolo. Sua força silenciosa falou mais alto do que qualquer manchete. E é exatamente isso que o torna inesquecível. Agora queremos saber a sua opinião. Se você estivesse no lugar de Ben, enfrentando tudo o que ele enfrentou, o que teria feito? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.